Vamos lá, vamos começar, né? Então vamos lá. É com muita satisfação que atendo o convite do irmão Saulo Navarro para participar do ciclo de palestras online 2021, A Moldura de Deus para a Família, do Ministério Bússola e Sexualidade da Primeira Igreja Batista de Curitiba. O convite é para discorrer sobre o gênero na educação e suas implicações para a família. Dada a exiguidade do tempo e a complexidade do assunto, abster-me-ei de mencionar as teorias fundantes e as subsequentes. Até mesmo pela natureza do evento, procurarei exemplificar a exposição dos termos para facilitar a compreensão por parte de todos. O meu nome é Orley José da Silva, sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Goiânia e atuo no Ministério Cristão de Evangelismo no campo educacional há 27 anos. Sou professor efetivo do município de Goiânia, no ensino fundamental e particularmente interessado no estudo do currículo escolar, dos processos educacionais e do material didático. Administro o blog De Olho no Livro Didático, que publica matérias relacionadas à educação. Bom, o que se convencionou chamar de ideologia de gênero, ou estudos de gênero, ou teorias de gênero, é um conjunto de ideias acerca da identidade humana pertencente ao campo das ciências humanas e sociais. Essa corrente de pensamento acredita, ressalvadas as suas divergências, que as determinações biológicas e psicológicas são insuficientes para definir o homem e a mulher, porque dependeriam ainda de fatores culturais, históricos e sociais. Além do mais, as identidades pessoais seriam permanentemente fluídas, moldáveis e transitórias. Em vista disso, as crianças devem ser criadas e educadas de forma neutra, para que elas mesmas, subjetivamente, escolham gêneros no futuro, independente da identidade sexual dos seus corpos. A escola ideal para ideologia de gênero não deveria classificar os alunos em meninos ou meninas, mas crianças. As roupas, cores, brinquedos e banheiros, compartilhados igualmente por ambos os sexos, sem as conhecidas diferenciações marcadas culturalmente. Essa corrente de pensamento tem como primeiro objetivo desconstruir na mente das crianças e adolescentes as raízes do modelo cultural hegemônico herdado da cultura judaica cristã, para, em seu lugar, lançar as bases de um novo modelo de sociedade pela transformação das identidades pessoais e familiares. Esta afirmação pode ser facilmente comprovada através dos fartos registros em teses acadêmicas, livros e entrevistas de seus principais articuladores. A ideologia de gênero, ou estudos de gênero, usa a estratégia do tratamento de choque para apresentar os seus problemas à sociedade, a fim de estabelecer uma crise, um conflito ideológico, esperando que, depois de passado o impacto, a situação se encaminhe para a acomodação e aceitação das ideias propostas. A massificação das suas ideias ocorre por meio do cinema, publicidade, cultura, televisão, internet, entretenimento, judiciário, escolas, imprensa, influencers, universidades, políticas públicas governamentais e, sobretudo, a ONU. A linguagem e o discurso são ferramentas privilegiadas para se operar na mente das pessoas a desconstrução da heteronormatividade, ou seja, a desconstrução da naturalidade sexual masculina e feminina e do casamento entre um homem e uma mulher, estabelecendo a dúvida e a normalização do trânsito entre os gêneros. A nova língua que se cria por si mesma é eficiente para confundir e contaminar A nova língua que se cria
A nova língua criada pela ideologia de gênero, por si mesma, é eficiente para confundir e contaminar a contaminação na sociedade. Vou voltar. A nova língua que se cria... Voltando. A nova língua criada pela ideologia de gênero, por si mesma, é eficiente para confundir e contaminar a contaminação na A nova língua criada pela ideologia de gênero, por si mesma, é eficiente para confundir e contaminar a comunicação na sociedade, mudando conceitos de maneira imperceptível ao público leigo. Os mais recentes dicionários físicos e online, especialmente das línguas ocidentais, já trazem significados atualizados sobre sexualidade, casamento e família, em conformidade com a ideologia de gênero. Quando estudantes, pesquisadores ou qualquer pessoa recorrem ao Google ou Wikipedia, as definições também estão enganosamente alteradas. Até mesmo nas igrejas, essa nova língua tem entrado de maneira desavisada. Infelizmente, não há na academia universitária espaço para vozes contestatórias a essa ideologia, isto porque, como estratégia de proteção contra as discordâncias, estabeleceu-se a interdição do discurso, ou seja, esse tema foi colocado no campo dos assuntos tabu, proibidos e do politicamente incorreto. O lema é não discutir, mas aceitar incondicionalmente o que se diz. O espaço para a contestação acha-se cada vez mais escasso também no restante da sociedade. Os recursos argumentativos de defesa e ataque criados e desenvolvidos pelo que seguem essa visão cumprem o efeito de silenciar os que se opõem. Mesmo opiniões respeitosas e bem fundamentadas não escapa nem mesmo tese acadêmica. Tudo isto é feito com a intenção de promover uma agenda positiva Volta lá, viu, Saulo? Voltando. O espaço para a contestação acha-se cada vez mais escasso também no restante da sociedade. Os recursos argumentativos de defesa e ataque criados e desenvolvidos pela ideologia de gênero cumprem o efeito de silenciar os que se opõem. Mesmo opiniões respeitosas e bem fundamentadas. Nem mesmo tese acadêmica escapa a esse policiamento do discurso. Tudo isto é feito com a intenção de promover uma agenda positiva, sem a necessidade de enfrentar o debate de ideias. A estratégia dessa política educacional de aplicar essa temática à educação dos alunos é fazer com que, desde a educação infantil, de maneira diluída e gradativa, ano após ano, eles tenham acesso aos conteúdos de gênero através de diferentes materiais de apoio didático e variados professores. Ou seja, os alunos têm contato com a ideologia de gênero em disciplinas diferentes, ano após ano, com professores diferentes. Cada professor que passa por aquela disciplina, por aquele conteúdo, acaba reforçando este conceito. Espera-se com isso, no futuro, que crianças e adolescentes de hoje sejam capazes de revolucionar a prática cultural da sociedade, formando com naturalidade modelos de família diferentes dos seus pais. Esse projeto, no entanto, não pretende interferir somente na família natural, mas também na religião, visto que ela é a origem deste conceito familiar. Crianças e adolescentes se constituem em terrenos férteis para essa ideologia,
visto que estão em processo de desenvolvimento psíquico e corporal e são propensos à curiosidade, às novas experiências e aos conflitos. Sabe-se que o discurso da escola, sobretudo quando registrado no livro didático e interpretado pelo professor, tem grande força de convencimento para o aluno. Além do mais, adquire valor de verdade científica, capaz inclusive de competir com o ensino informal da religião e da família. O Brasil foi um dos primeiros países a seguir a orientação da ONU quanto às políticas de gênero, quando, em dezembro de 2009, o presidente Lula assinou o decreto 7037/2009, aprovando o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, que em seu eixo orientador 3, diretriz 10, objetivo estratégico 5, ação programática D, estabelece a meta de, reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, o governo não somente reconhece configurações familiares diferentes da Constituição, como determina a desconstrução da própria heteronormatividade. Em 2004, já havia sido criado o programa Brasil Sem Homofobia, com o objetivo de implementar políticas públicas de gênero no âmbito do governo federal, que depois se estenderam para estados e municípios. Neste contexto, foram criadas assessorias especiais para a promoção das políticas LGBTs na esplanada dos ministérios, em Brasília. Vamos lá, Saulo cortando e emendando. Neste contexto, foram criadas assessorias especiais para a promoção das políticas LGBTs na esplanada dos ministérios, em Brasília, autarquias, tribunais, estados e prefeituras, além do programa Escola Sem Homofobia, cujo primeiro produto foi o conhecido Kit Gay do ano de 2011. Tratava-se de um estojo com 3 fitas de vídeo VHS contando histórias de jovens homossexuais e um guia pedagógico para os professores. Esse material seria destinado às bibliotecas de 6.000 escolas públicas de ensino médio. Pressionada politicamente pelas bancadas católica, evangélica e da família, a Presidência da República vetou a distribuição direta às escolas. No entanto, ajudadas pela ampla repercussão do caso, as fitas foram estrategicamente disponibilizadas na internet, obtendo milhões de visualizações, possibilitando o acesso a qualquer pessoa, inclusive de escolas e professores interessados no assunto. Entre 2012 e 2014, discutiu-se na Câmara dos Deputados e no Senado a inclusão ou não da temática de gênero no Plano Nacional de Educação. A proposta de inclusão foi rejeitada, graças à participação das bancadas evangélicas e católicas. Ficou no texto o combate a toda e qualquer forma de discriminação contra qualquer pessoa, sem especificar grupos. Mas o assunto ressurgiu nos planos estaduais e municipais de educação nos anos de 2015 e 2016, igualmente vencido pela militância conservadora cristã na quase totalidade dos estados e municípios. Os anos de 2016 e 2017 foram marcados pela presença da ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular, para crianças de 0 a 14 anos. Mais uma vez, as bancadas cristãs conseguiram retirar do texto as referências diretas ao gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Porém, o processo de redação final do documento da BNCC praticamente anulou essa conquista cristã ao manter intacto o conceito de gênero através de outras palavras, termos e construções frasais.
de maneira que não há referência direta ao gênero na BNCC, mas há portas abertas para a sua efetivação. Como se não bastasse, a BNCC é intercultural, ou seja, a teoria das identidades abertas e imbricadas, e submete-se textualmente à Agenda 2030 da ONU, que em seu objetivo número 5 determina a implementação da igualdade de gênero. Então, de qualquer maneira, a BNCC está comprometida com a ideologia de gênero, possibilitando então esse ensino nas escolas de maneira facultativa. O que se discute é o seu ensino compulsório para crianças e adolescentes em creches e escolas públicas e privadas, quando se trata de uma tese acadêmica ainda em desenvolvimento, muito controversa, que muda o eixo no qual as crianças são comumente criadas na sociedade. Embora não prevista de maneira explícita nas normas educacionais, a ideologia de gênero está presente, sim, de maneira sutil e gradativa, em toda a educação básica brasileira, da educação infantil ao ensino médio. Então vamos agora a uma grade onde nós informamos o momento de entrada da ideologia de gênero nos materiais didáticos da escola brasileira. O livro da primeira fase do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, do ano de 2010, ele estava sem ideologia de gênero. No ano de 2013, também estava sem ideologia de gênero. No ano de 2016, a ideologia de gênero apareceu pela primeira vez nos livros didáticos de ensino fundamental do 1º ao 5º ano. E esse tema da ideologia de gênero foi reforçado no lote de livros que chegou em 2019. Ou seja, os livros que entraram na escola em 2019, com validade de 4 anos, eles permanecerão na escola no ano de 2019, 20, 21 e 22. Ou seja, os livros que estão na escola até o ano que vem, das 5 primeiras séries do ensino fundamental, estão comprometidos com ideologia de gênero. A segunda fase do ensino fundamental, que é do 6º ao 9º ano, o edital do ano de 2011 não tinha ideologia de gênero, de 2014 já veio com ideologia de gênero, em 2014. Pela primeira vez, a segunda fase do ensino fundamental recebeu ideologia de gênero nos seus materiais didáticos. Em 2017, esse conteúdo foi aprofundado um pouco mais, espalhado em outras disciplinas, e em 2020, ou seja, nos livros que chegaram às escolas do ano passado, eles vieram ainda mais aprofundados em ideologia de gênero. Esses livros de 2020 ficarão nas escolas até o ano de 2023. Eles foram editados ainda no governo passado. Diga-se passagem que o governo atual, o governo do presidente Bolsonaro, não teve a oportunidade de editar livros didáticos para o ensino fundamental. Todos eles foram editados ainda no governo Temer. Ideologia de gênero no ensino médio. Nos livros que saíram em 2012, no edital de 2012, tinha apenas a apresentação discreta da ideologia de gênero. No ano de 2015 já veio uma apresentação ousada. E em 2018, os livros que estão na escola do ensino médio estão extremamente ousados em ideologia de gênero, desde o ano de 2018. Como vocês percebem, elas vêm de maneira sutil para as crianças da educação infantil e vem subindo, aumentando a complexidade, o grau de complexidade. Vem aumentando ano após ano e chega ao ápice,
desse processo de engenharia cultural no ensino médio. Bom, a chegada dos livros de 2016 para a primeira fase do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano, completou o ciclo de livros com ideologia de gênero para todos os anos do ensino fundamental e médio. Ou seja, então, desde o ano de 2016, todas as séries escolares, ou seja, do primeiro ano do ensino fundamental, né, até o último ano do ensino médio, são cobertos com conteúdos de ideologia de gênero. Por meio do material didático, este conteúdo acompanha as séries e atravessa as disciplinas escolares, de maneira a que o aluno cresce estudando o assunto por meio de disciplinas e professores diferentes, até chegar ao ponto de assimilar os conceitos e engajar-se na tarefa de contribuir para a mudança da visão tradicional do seu núcleo familiar e locus social, né? Então, à medida que o aluno vai se aprofundando nestes conhecimentos, ele vai assimilando este conteúdo e tentando mudar o comportamento, mudar a cultura das pessoas que o cercam. É comum nos livros didáticos infantis e juvenis a apresentação de um mosaico normalizado de famílias, incluindo aquelas formadas supostamente por dois pais ou duas mulheres, com filhos adotivos, bigamia e poligamia. A apresentação de métodos e informações contraceptivas em livros de quinto ano, cujos alunos têm aproximadamente 10 anos de idade. Em algumas aulas explicativas para essas turmas, especialmente em aulas de ciências, a exposição prática de como vestir um pênis de borracha com uma camisinha. Eu quero fazer a ressalva que nem todos os professores das disciplinas seguem este padrão, né? Porque ele não é compulsório às escolas, né? Nós temos alguns professores que seguem essa orientação, né, e essa cartilha. Como atividade escolar, pelo tempo de... Saulo, volta um pouquinho, tá? Corta aqui e volta um pouco. Volta um pouco, vai cortar um pedaço grande aí. É comum nos livros didáticos infantis e juvenis a apresentação de um mosaico normalizado de famílias, incluindo aquelas formadas supostamente por dois homens ou duas mulheres, com filhos adotivos, e há exposição também de bigamia e poligamia, como forma de exemplificar as diferentes formações familiares. A apresentação de métodos e informações contraceptivas em livros de quinto ano, cujos alunos têm aproximadamente 10 anos de idade. Em algumas aulas explicativas, especialmente de ciências, alguns professores recorrem à exposição prática de como vestir um pênis de borracha com uma camisinha. Como atividade escolar, pelo tempo da alfabetização, há um exercício direcionado por livro didático que consiste em contornar o corpo do colega com um pincel ou lápis para que a forma seja registrada na lâmina de papel sobre a qual ele se deita. Meninos e meninas se revezam, contornando corpos com pernas e braços abertos, do mesmo sexo e de sexo diferente. Uma das justificativas pedagógicas é oferecer ao aluno noções de diferenças corporais, de espaço, altura, lateralidade e proporcionalidade. Isso porque ele terá que montar, preencher, pintar, comparar, descrever e também diferenciar um desenho do outro. Outra justificativa pedagógica
é desmistificar e naturalizar ainda na infância a aproximação, o toque e a percepção do corpo do outro independente do sexo. De acordo com teóricos que defendem práticas pedagógicas assim, é o tipo de projeto que desperta no aluno a consciência corporal de si e do outro, valoriza a descoberta de emoções e sensações, promove interação afetiva e social. Outra atividade escolar comum, especialmente na adolescência, é a confecção de cartazes e a escrita de slogans e palavras de ordem em defesa da bandeira política de gênero, geralmente afixados nos murais da escola, tida como forma de conscientização pública pelos alunos. Que fique claro, posicionar-se contra a ideologia de gênero na escola é lutar contra um modelo ideológico e político de intenções revolucionárias e civilizatórias. E não é, de maneira alguma, uma cruzada contra pessoas comuns que usufruem da sua liberdade sexual e de parceria afetiva. Defender a valorização da mulher e o direito civil das pessoas pelas suas escolhas sexuais e de parceria afetiva são causas nobres, mas utilizadas apenas como porta de entrada pela ideologia. O X da questão é a intenção última, verdadeira, que esconde por trás desta... Corta de novo, Saulo, corta aqui de novo, Saulo, tá? Defender a valorização da mulher e o direito civil das pessoas pelas suas escolhas sexuais e de parceria afetiva são causas nobres, mas utilizadas apenas como porta de entrada para a ideologia. O X da questão é a intenção última, verdadeira, que se esconde por trás, de desconstruir na sociedade os seus padrões heteronormativos. Da mesma maneira, é falso o argumento de que o conservadorismo cristão deseja interferir nos direitos e nas liberdades individuais dos outros, mesmo dos não cristãos. O combate ao preconceito e à discriminação contra qualquer pessoa deve mesmo ser apoiado e estimulado por toda a sociedade, inclusive na escola. No entanto, com metodologias, motivações e políticas diferentes daquelas aplicadas pelas teorias de gênero. Embora os valores do respeito e da solidariedade comecem a se estabelecer em casa, a escola exerce importante papel complementar à família quando ensina ao aluno que é preciso respeitar todas as pessoas. Tendo em vista essa nova realidade da escola, os pais precisam acompanhar mais cuidadosamente o conteúdo moral e cultural transmitido aos seus filhos. A responsabilidade de estabelecer as bases dos padrões morais, religiosos e culturais para os filhos é da família e não do Estado. Ainda mais quando o assunto é orientação sexual, porque há o risco de ensinar às crianças e aos jovens conceitos contraditórios às crenças e moralidade da família. Então, por força das circunstâncias, a influência desse novo modelo de sociedade se fará sentir também nas comunidades cristãs e se constituirá em desafio para as igrejas sustentarem o padrão bíblico de família e sexualidade diante de uma sociedade cada vez mais aberta ao relativismo moral. Afinal de contas, as crianças, os adolescentes e os jovens da igreja estudam nas escolas, né? E eles acabam tendo acesso a essas informações, a estes conteúdos. Em função disso, as igrejas precisam se despertar para o estudo aprofundado desse tema, suas intenções revolucionárias e implicações para a sociedade, a fim de prepararem melhor os fiéis, especialmente as famílias e os mais jovens em idade escolar e universitária. Agora, para finalizar, nós vamos elencar aqui alguns pontos
sobre o que a igreja e a família podem fazer diante do avanço avassalador, incontestável da ideologia de gênero na sociedade. Em primeiro lugar, continuar lutando incansavelmente no judiciário e nos parlamentos com vistas a dificultar a caminhada jurídica e legislativa dessa ideologia, com o objetivo de ganhar tempo e livrar dessa influência certa quantidade de crianças e adolescentes. Ou seja, quanto mais lento é o processo de caminhada dessa ideologia, mais crianças são poupadas dessas influências. O segundo, instruir sistematicamente os membros da igreja acerca dos pressupostos teóricos e das intenções dessa ideologia, para que eles mesmos se transformem em multiplicadores de conhecimento. Em terceiro, desmistificar o conceito de que a ideologia de gênero está preocupada em proteger a mulher, além de minorias sexuais e familiares da discriminação, mas sim em desconstruir a normalidade masculina, feminina e familiar. A proteção, entre aspas, da mulher e das minorias sexuais, que para a ideologia não existem, porque eles acreditam na identidade fluida, é apenas um meio, um caminho para o objetivo final, que é de desconstruir na sociedade a normalidade masculina, feminina e de família. O quarto ponto, aprimorar os programas bíblicos de instrução contextualizada dos membros da igreja sobre o projeto de Deus para o homem, a mulher, a família e o casamento. É o feijão com arroz da igreja. Qual é o projeto de Deus para o homem, para todas as pessoas, para o homem, para a mulher, a família, o casamento, o que Deus espera da criança, do jovem, do adolescente, do velho, de todos. Um ensino permanente e criterioso que alcance da criança ao velho. Quinto, instruir na igreja uma cultura permanente de estudos sobre pautas políticas e sociais no Brasil e no mundo, de acordo com a cosmovisão cristã, não somente em ano eleitoral, especialmente aquelas relacionadas à vida e